Alexeyevich Gagarin, nascido em 27 de março de 1934, em uma fazenda coletiva na localidade de Klutina, distrito de Gzhatsk, mais tarde batizada de Gagarin em sua homenagem. Uma região a oeste de Moscou, Rússia, parte da então União Soviética, filho de Alexei Ivanovich Gagarin e Anna Timoefevna Gagarin, foi um cosmonauta russo conhecido por ser o primeiro homem a ir para o espaço. Como milhões de pessoas da União Soviética, sua família sofreu durante a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial. Seus dois irmãos mais velhos foram deportados pela Alemanha nazista em 1943, onde foram empregados como escravos e não voltaram até depois da guerra. Quando jovem, Gagarin passou a se interessar pelo espaço e planeta, criando assim um sonho de ir para o espaço. Ele era descrito por seus professores como inteligente e trabalhador, além de amável e brincalhão. Seu professor de matemática e ciência tinha servido na Força Aérea Soviética durante a guerra, o que foi uma influência para o jovem. Após iniciar um curso de moldador em uma escola profissionalizante perto de Moscou e de iniciar um estágio em uma metalúrgica como fundidor, foi selecionado para o ensino secundário em Saratov. Ao mesmo tempo se afiliou ao aeroclube local, aprendendo a pilotar aviões leves. Em 1955, após concluir a sua formação técnica, ingressou na escola de pilotos em Orenburg, onde recebeu treinamento para voo militar. Lá conheceu Valentina Ivanovna Goryacheva, com quem se casou em 1957, após ganhar suas asas em um MiG-5. Logo depois de formado, foi enviado à base aérea de Lostory, em Oblast de Murmansk, perto da fronteira norueguesa, onde o tempo terrível tornava os voos arriscados. Gagarin se tornou tenente da Força Aérea em 5 de novembro de 1957 e se tornou tenente sênior em 6 de novembro de 1959. Em 1960, Gagarin foi um dos 20 pilotos selecionados após rigorosos testes físicos e psicológicos para o programa espacial soviético e acabou por ser escolhido para ser o primeiro a ir para o espaço graças a seu ótimo desempenho nos testes e principalmente por suas características físicas. Tinha 1,57 de altura e 69 quilos. O motivo era que a nave que havia sido projetada tinha um espaço pequeno no piloto, e pouco antes de viajar pelo espaço com a nave Vostok, proferiu as seguintes palavras: Queridos amigos, conhecidos e estranhos, meus conterrâneos queridos e toda a humanidade, em poucos minutos, possivelmente, uma nave espacial irá me levar para o espaço sideral. O que posso dizer-lhes sobre estes últimos minutos? Toda a minha vida parece se condensar neste momento único e belo. Tudo que eu vivi foi para isso. E foi assim que, com apenas 27 anos, Yuri Gagarin tornou-se o primeiro ser humano a ir para o espaço, a bordo da nave Vostok 1, na qual deu uma volta completa em órbita pelo planeta. Esteve em órbita durante 108 minutos a uma altura de 315 km, em um voo totalmente automatizado com uma velocidade de 28.000 km. Pela proeza, recebeu a medalha da Ordem de Lenin. Os cientistas russos erraram o cálculo da trajetória de aterrissagem da nave por 2 vezes. Esse erro fez com que o cosmonauta pousasse no Cazaquistão a mais de 320 km do local inicialmente previsto. Isso fez com que, no momento da sua aterrissagem, não tivesse ninguém para recebê-lo. Promovido de tenente a major enquanto ainda estava em órbita, foi com esta patente que a agência TEA soviética anunciou este espetacular feito ao mundo, de que entrava numa nova era, a era espacial, a partir daquele momento. Gagarin tornou-se uma celebridade pelo mundo, promovendo a tecnologia espacial do seu país, sendo recebido como heróis por reis, rainhas, presidentes e multidões por onde passara. Na América, ele passou por Cuba e pelo Brasil, onde esteve no Rio de Janeiro, São Paulo e em Brasília. Foi recebido por nosso então presidente Jânio Quadros, com a Ordem do Cruzeiro do Sul e chamado de Embaixador da Paz. Em entrevistas aos jornais brasileiros, ele declarou: Os brasileiros são muito efusivos nas suas formas de extravasar alegria.
Por ter se tornado uma celebridade, foi proibido de voltar ao espaço em agosto de 1967, pois uma vez que se tornou uma peça importante para a propaganda de seu país e da ideologia socialista, as autoridades soviéticas tiveram receio de colocar sua vida em risco. Não podendo voltar ao espaço, participou ativamente no treino de outros cosmonautas. A fama e a popularidade começaram a afetá-lo, fazendo com que bebesse constantemente e fizesse uma crise em seu casamento. Depois de vários anos dedicando-se apenas ao programa espacial, Gagarin voltou ao curso de treino de pilotos para uma requalificação como piloto de caça nos novos MiG da Força Aérea. Ele morreu em 27 de março de 1968 por conta de um acidente durante um teste de voo. Ele e o instrutor morreram na queda do jato, num acidente nunca devidamente explicado. Gagarin e seu instrutor receberam honras do Estado e foram enterrados na muralha do Kremlin. Depois de anos com várias hipóteses e conclusões precipitadas sobre o que poderia ter causado o acidente, em 2013 foi confirmada a hipótese de interferência causada por um avião interceptador Sukhoi Su-15, que estava sendo testado e desobedeceu o plano de voo. O Su-15 passou perigosamente perto do avião de Gagarin, fazendo-o destabilizar e cair em espiral. Durante sua vida, ele foi visto como grande celebridade. Antes e depois de sua morte, recebeu muitas homenagens, alçado do título oficial de Herói da União Soviética. O centro de treinamento de cosmonautas no Cosmódromo de Baikonur, Cazaquistão, leva hoje seu nome. A cidade próxima à aldeia natal de Gagarin, em 1968, após a morte de cosmonauta, foi rebatizada à sua honra. Uma cidade na Rússia que foi nomeada de Gagarin-Zhetsky. Em 1968, uma das maiores crateras lunares localizada no lado oposto foi designada cratera Gagarin. Uma rocha encontrada em Marte foi batizada com seu nome. A medalha de ouro da Federação Aeronáutica Internacional, concedida desde 1968, leva seu nome, Medalha de Ouro Yuri Gagarin. O Centro de Treinamento de Cosmonautas de Yuri Gagarin foi construído em sua memória em Moscou. O maior museu da aviação e do espaço localizado em Monino, na Rússia, leva seu nome. O troféu Gagarin Cup é concedido por Continental Hockey League para o vencedor dos playoffs. A noite do dia 12 de abril foi batizada em Yuri's Night, a Noite do Yuri, e é celebrada anualmente em um festival internacional na Rússia para comemorar a conquista do espaço. O primeiro avião da série Sukhoi Superjet 100 foi batizado de avião Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, mesmo com todos os obstáculos impostos em sua vida, como os traumas da guerra e o medo de perder seus 2 irmãos mais velhos, continuou sendo uma pessoa agradável e carismática e nunca desistiu de seu sonho. Com isso, ele nos ensina que tudo pode ser possível, basta acreditar.